Querido irmão, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11, e deixe-a aberta no verso de número 16, o verso que farei a leitura. Mateus, capítulo de número 11, verso de número 16. Antes de lermos a palavra do Senhor, você deixe-a aberta, nós vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe a partir da leitura da mesma. Mateus 11, 16. Feche seus olhos, curve sua cabeça, oremos ao Senhor. Ó Deus maravilhoso, nós invocamos a Tua presença, apresentamos ao Senhor a nossa adoração e humildemente a nossa petição pelo Teu perdão, e cremos que fomos atendidos por meio de Jesus. Louvamos ao Teu nome, dedicamos aquilo que o Senhor nos tem dado, e agora nos assentamos para ouvir a Tua voz. Rogamos ao Senhor que nos ilumine, fale conosco, que nos dê a condição, ó Deus, de ouvir a Tua voz e crer nela, e sermos, pelo Senhor, o Espírito, transformados, santificados. Ajuda-me também, Senhor, a ler, explicar e aplicar a vida de cada um de nós, implementando estas verdades, de tal sorte que também nisto honremos ao Teu nome. Assim oramos, Pai, com gratidão em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e perdão dos nossos pecados. Amém. Mateus capítulo 11, verso de número 16. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Não há parecer mais preciso do que aquele emitido pelo nosso Criador e Salvador Jesus acerca da nossa natureza. Não há ninguém que nos conheça tão bem quanto Jesus. Várias são as passagens da Escritura que aludem a isso,
e que podem corroborar com esta minha fala. E eu quero dar aqui 2 exemplos. Se você ler o Salmo de número 139, você se deparará com a onipresença e onisciência divina, de tal modo que o salmista chega à conclusão de que não há um só lugar, no céu, na terra ou nos mares, para onde ele possa fugir, que Deus então não o veja, não esteja lá. Também o salmista está consciente de que Deus o conhece profundamente. Então ele não só está presente, mas ele conhece o homem. Nesse sentido, podemos então reforçar a ideia utilizando o texto de Marcos capítulo 7, quando o Senhor Jesus Cristo faz uma alusão ao que há dentro do coração do homem, de onde procedem todos os desígnios do homem. Mas, se por um lado Cristo conhece cada um individualmente, também ele tem um parecer, que muitas vezes é dito na sua palavra, acerca desta geração, do povo, da humanidade de modo geral. Por exemplo, em Gênesis capítulo 6, veremos o Senhor dando um parecer sobre a condição da humanidade naquela época, que era mal todo desígnio do coração humano. Já em Gênesis 18, 19, ele vai falar sobre uma cidade inteira, Sodoma, e também fala de Gomorra. Então, para onde quer que formos na Escritura, sempre veremos um Deus que nos conhece, individual e coletivamente. E o parecer de Deus é sempre correto. Deus não erra com relação àquilo que Ele afirma sobre nós. Nesse texto que nós acabamos de ler, de Mateus 11, 16 a 30, nós temos aqui o parecer que o Senhor Jesus Cristo dá acerca daquela geração. E logicamente que ele está se referindo àqueles seus circunstantes, mas isso também abarca todos aqueles que vieram antes e depois, porque a realidade era a mesma em muitos aspectos. Então, quando lemos esse texto de Mateus capítulo 11, vamos nos deparar com a seguinte questão: o diagnóstico que o Rei Jesus, o Senhor dos Senhores, tem sobre a presente geração, revela 2 coisas sobre ela: a sua característica mais profunda e dolosa e a sua necessidade. Quando Deus olha para a presente geração, Ele vê qual o problema dela e como esse problema pode ser resolvido. E eu queria que os irmãos andassem comigo nesse texto, a fim de que nós pudéssemos observá-lo e compreendê-lo nestes aspectos. Primeiramente, é importante que você veja que o Senhor Jesus Cristo está aqui cumprindo o seu ministério. Capítulo 11, verso 1, mostra que depois de Cristo ter falado aos seus discípulos, ele sai, parte dali a ensinar e a pregar nas cidades dos discípulos. E logo em seguida, ele recebe a visita dos discípulos de João Batista, que trazem uma pergunta de João, uma dúvida, que é respondida pelo Senhor Jesus Cristo, e então depois eles voltam para João Batista, trazendo a resposta do mestre. Naquele momento, então, Cristo faz agora uma defesa de João Batista, mostrando que dentre os nascidos de mulher, ninguém era mais digno do que João. E logicamente que quando Cristo estabelece este padrão, ele está colocando ali uma questão muito importante, que é exatamente o ministério de João Batista. Quão importante foi João Batista vir. Ele era o precursor, anunciado inclusive profeticamente, conforme o profeta Malaquias. Então a mensagem que João trouxe era extremamente importante. Mas se por um lado a gente tinha a mensagem de João Batista, por outro também a gente tinha a mensagem de Cristo Jesus. Inclusive foi esta mensagem que João Batista ouviu no cárcere. Ouviu acerca da mensagem, ouviu também acerca dos atos de Cristo Jesus. Quando aquelas pessoas então saem ali daquele momento, os discípulos de João voltam, e Cristo mais uma vez volta-se a encaminhar-se para o seu trabalho, ele traz então este diagnóstico sobre a presente geração. Por que ele faz isso? Exatamente para mostrar que mesmo diante, preste bem atenção nisso, da pregação de João Batista
e da pregação do Senhor Jesus Cristo, a presente geração não respondeu como deveria. Não respondeu. Eles ouviram sobre a lei de Deus, a necessidade de arrependimento, ouviram acerca da graça de Deus, através do Evangelho, e o próprio Evangelho encarnado, Jesus Cristo, diante deles, mas mesmo assim, eles não deram a resposta que deveriam. Assim sendo, Cristo vai dar esse diagnóstico. E a primeira coisa que ele faz é isso. E esse diagnóstico vem de duas formas. A primeira delas está no verso 16 a 19. Eu queria que você olhasse e acompanhasse por mim. A primeira coisa que Cristo diz sobre essa geração é que esta geração é uma geração marcada pela insatisfação. Ouviram? A primeira coisa é que essa geração é uma geração marcada pela insatisfação. Como é que a gente vê isso? Cristo conta então uma história, uma parábola. Ele vai dizer assim: a quem vou comparar esta geração? Ele vai dizer, é semelhante a meninos, e quando ele faz essa comparação, ele quer falar aqui da infantilidade e também do tipo de brincadeira. Há meninos que, sentados nas praças, e aí ele está contando uma história que é bem comum ali para aqueles da sua época, eles gritam aos seus companheiros. Então imagina os meninos ali sentados para brincar, e uns estão gritando para os outros. Mas olha que coisa interessante está acontecendo. Alguns tocam flautas para que as pessoas pudessem dançar. O tocar flauta aqui era uma música de festa. E se esperava que, se houvesse uma música, as pessoas dançassem. Mas eles não dançam. Outros entoam lamentação. E aqui são os cânticos de lamento, também conhecidos do povo judeu, entoados no momento de velório, de morte, de sepultamento. E nessa ocasião era para o povo chorar. Mas eles não choram. Aqui você percebe então uma incongruência. Quando se fala para dançar, porque a música está tocando, vocês não dançam. Quando se canta lamentações, e era para chorar, vocês não choram. Aí Cristo pega essa ideia, desta incongruência no comportamento, e revela que isso está acontecendo exatamente por uma insatisfação da presente geração, que é mostrada quando, observe o verso 18, pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem o quê? Tem demônio. Lembre que quando Cristo diz isso, João não comia nem bebia, lembra da roupa dele, lembra de onde ele ficava no deserto, lembra do que ele comia, era um procedimento ascético, e ele pregava o quê? Arrependimento. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. E quando ele trouxe a lei e mostrou para o povo, o que se esperava do povo é que ao ouvir a lei eles se arrependessem, mas não se arrependeram. Sabe o que eles fizeram? Chamaram João de demônio. Está vendo? Ouviram a pregação de arrependimento e não se arrependeram. A semelhança das crianças. Ouviram a música que era para dançar e não dançaram. A outra coisa que Cristo mostra é, veio o Filho do Homem, e agora Cristo está referindo a si mesmo, que come e bebe, e aí você vai ver a história narrada por Mateus até esse momento, que Cristo se assentava com pecadores, ele ia à casa dos pecadores, ele comia, ele bebia, ele não se embriagava, ele não era glutão, mas ele tinha essa comunhão com os pecadores, demonstrando o quê? A graça. Deus com os homens. Mas aí sabe o que disseram? Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. O que Cristo está mostrando aqui, irmãos, é que essa presente geração não se agrada com coisa nenhuma, nem com a lei, nem com a graça, nem com a pregação de arrependimento, nem com o evangelho da salvação. E a pergunta que você tem que fazer é, meu filho, o que é que faz com que você fique feliz? Porque se eu dei uma coisa, você não gosta, se eu dei outra, você não gosta, o que é que está acontecendo? E o que é que Cristo revela? A insatisfação da presente geração. Não se agrada com absolutamente nada. Meus irmãos, a mim me parece que Paulo teve uma percepção semelhante.
Por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Quando o apóstolo Paulo vai falar da sua estadia em Corinto, pregando o Evangelho, ele disse a partir do verso 18 que ele levou a palavra da cruz. Por favor, veja comigo 1 Coríntios 1, 18. Ele diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Agora observem bem a inconstância do povo. Porque tanto os judeus pedem o quê? Sinais. Judeu quer o quê? Sinal. E os gregos buscam o quê? Deus está dizendo, não, meu filho, não é sinal e nem é sabedoria. Em Cristo você tem o que você precisa. Por isso que no verso 23 tem, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Uma geração insatisfeita. Você pode dar o que você quiser, que ela sempre vai querer algo mais, enquanto ela não entender que a sua necessidade é de Cristo. João veio, pregou arrependimento, tem demônio. Cristo veio e teve com os pecadores, é bebedor e é glutão. O que é que vocês querem? O que vocês querem? O que isso revela? A insatisfação desta geração. Quando eu olho para isso aqui, irmãos, eu fico a pensar na nossa condição hoje. E para avaliar essa insatisfação, eu queria que você tomasse um pouquinho de tempo, e não precisa ser agora com profundidade, mas observe se você é uma pessoa satisfeita em Deus. Pense nisso. Pense se a semelhança daquela geração, nós hoje, também não estamos no grupo daqueles que estão sempre insatisfeitos. Lá eles não queriam nem lei nem evangelho. Aqui nós temos a lei e o evangelho em Cristo Jesus. E ainda assim permanecemos o quê? Insatisfeitos. Não tem circunstância que nos agrade. Se o cabelo é longo, quer curto. Se é curto, quer longo. Se é magro, quer ser gordo. Se é gordo, quer ser magro. Se é branco, quer ser negro. Se é negro, quer ser branco. Insatisfação em tudo. Se tem um emprego, não gosta daquele, quer outro. Se tem uma casa, quer outro. Pura insatisfação o tempo todo. E o retrato desta realidade espiritual se reflete em todas as outras áreas da nossa vida. Uma completa insatisfação. Só que isso vai se tornando um fardo na nossa vida. Então a primeira coisa que Jesus diz é: essa geração não se agrada com nada. Com nada. Mas aí Cristo faz uma outra constatação. E agora, a partir do verso de número 20 até o verso número 24. É que além de ser uma geração insatisfeita, também é uma geração endurecida. Além de insatisfeita, também é o quê? Endurecida. Como é que a gente vê isso? Verso 20. Passou então Jesus a increpar as cidades. Increpar aqui é repreender, é censurar, mostrando com evidências, claras evidências, que aquele procedimento é errado. Em outras palavras, seria provando por A mais B que o povo está errado. Então ele passou o quê? A increpar.
as cidades nas quais ele operava numerosos milagres. Quais cidades? As dos discípulos. Verso 1 do capítulo 11. E aí Cristo mostra uma coisa que era necessária diante dos sinais. E certamente da pregação. O que era necessário? Ele diz assim: passou Jesus então a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres. Mas por que ele começou a confrontar essas cidades? Aí a resposta está no verso 20. Pelo fato de não se terem o quê? Arrependido. Irmãos, essa palavra aqui, arrependido, é a mesma que está. Abra sua Bíblia aí, por favor. Mateus capítulo 3. Veja comigo. Verso 2. Mateus 3, 2. Tem escrito aí: arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino dos céus. Viram? Agora no capítulo 4, por favor, verso 17, também de Mateus. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino dos céus. Então, o que se esperaria tanto da pregação de João Batista quanto de Cristo Jesus, e sobretudo a de Cristo, porque veio acompanhada dos sinais, é que ao ouvirem a pregação e testificarem que Jesus é o Messias por meio dos sinais, o que é que se esperava do povo? Que eles o quê? Se arrependessem. Mas foi o que eles fizeram? Se endureceram. Eles se endureceram. Você vai ver lugares aqui anteriores a este capítulo, que o povo pediu para Cristo sair da cidade, sai daqui. Então, quando Cristo olha para isso, ele diz: olha, além de insatisfeitos, vocês são o quê? Endurecidos. E aí Cristo mostra a gravidade disso, citando exemplos do Antigo Testamento, em que haveria maior misericórdia para estes do que para este povo. E aí ele diz o primeiro exemplo: ai de ti, Corazim, são o nome das cidades que ele passou. Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que em vós fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com um pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Agora ele vai para Cafarnaum, que foi a cidade que mais viu o milagre de Cristo Jesus, inclusive onde ele começou seu ministério. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Você acha que vocês vão ao céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje, porque teriam se arrependido. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Sabe qual é a característica nefasta dessa geração? Falta de arrependimento. Meu filho, eu vou dizer uma coisa muito séria para você que está sentado aí. Quantas vezes você já ouviu Deus falando para você mudar o seu procedimento e você não mudou? Quantas vezes? Porque é muito fácil a gente olhar e dizer assim: eita, Cafarnaum, essa situação está difícil. Eita, Corazim e Betsaida, que coisa horrível, como é que faz isso? Mas você se esquece que toda semana você ouve pelo menos 3 vezes Deus falando através da sua palavra, e você não muda a sua vida? Para você estar do mesmo jeito que esta geração aqui. Do mesmo jeito. E você acha que vai acontecer o quê? Que o diagnóstico de Cristo vai ser diferente? Não será, meu filho. Não será, meu irmão. Não será, minha irmã. Não se iluda. Porque o que se espera daqueles que ouvem o Evangelho do Senhor é que se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus. Por isso o ensino de Cristo, no verso de número 19, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Como é que a sabedoria é evidenciada? É quando diante de tantos sinais e da pregação do Evangelho, o sábio se arrepende dos seus pecados, se humilha diante do Senhor e crê em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e muda de caminho.
Aí você olha para o ministério de Cristo e vai ver que gente que não era do povo judeu foi convertida. E aqueles que eram do seu povo não foram. Uma vez eu conversava com uma pessoa aqui nesta igreja, e não me pergunte o nome, porque eu não vou dizer. Depois do culto ela disse: pastor, eu não entendo uma coisa, como é que esse povo ouve tanta palavra todos os dias e não tem um avivamento? Eu disse: minha filha, eu só sei que avivamento é a operação do Espírito Santo de Deus, mas uma das razões pode ser o quê? Endurecimento. Está ouvindo todo domingo, mas nada acontece, continua na mesma vida, com os mesmos pensamentos, com as mesmas palavras, com os mesmos desejos. Você não vê uma luta contra o pecado, você não vê aquele choro de angústia por estar pecando contra o Senhor, por não conseguir vencer aquela luta. Você não vê isso. Por isso, o Senhor volta-se para aqueles e diz: ai de ti, ai de ti. Ele está dizendo que a situação é grave. Hoje pela manhã eu conversava com a irmã Glória e com outras irmãs sobre a questão da EBF, e aí a gente acabou entrando numa questão de saúde, e dissemos assim que quando a pessoa hoje recebe o diagnóstico de câncer, parece que é um diagnóstico terminal, vai morrer daquilo. Aí eu disse: mas tem mais gente que morre de outras coisas do que de câncer, e quando recebe o diagnóstico dessas outras coisas, não fica tão preocupado quanto o diagnóstico de câncer. Aí hoje à tarde, revisando, eu pensei: meu Deus, se você recebesse um diagnóstico de Jesus, de que você tem um coração duro, teria algo mais sério na sua vida, e contando da perspectiva eterna, do que ele dizer isso para você? Você é um duro de coração. Você está ouvindo a palavra, você está vendo os sinais, mas você continua o mesmo. Que coisa! Não tem coisa mais grave. É a pior coisa que você pode ouvir. E para essa você deveria correr rapidamente para um médico, para saber o que fazer, para que seu coração seja de alguma forma quebrantado. Cristo se voltou para a multidão e disse: essa presente geração é insatisfeita e dura como uma pedra, insensível, fria à palavra de Deus. E aí você olha assim: ah, pastor, mas assim, não é bem para nós essa palavra, porque naquela época tinha milagres. Eu digo: meu filho, e hoje não tem não? Naquela época tinha palavra, hoje tem palavra? Tem. Naquela época Deus agia e salvava pessoas, hoje Ele faz isso? Faz. Deus está agindo. Naquela época também Deus curava pessoas, hoje cura também? Cura. Você tem sinais. Naquela época você tinha a circuncisão, a antiga aliança, e a Páscoa. Hoje você tem o quê? O batismo e a ceia, santos selos e sinais, o evangelho sendo pregado. Então você não pode reclamar nem de palavra e nem de sinais, porque você tem todas as semanas estas coisas sendo apontadas diante dos seus olhos, como está aqui nesta noite. E a pergunta é: você continua insatisfeito, porque ainda não é bem o que você quer, e endurecido? Aí Cristo, depois de fazer este diagnóstico, nosso Rei Jesus, de maneira graciosa, vai apontar agora a solução para esse grave problema. Por favor, vamos ver os versos 25 a 30. Qual é o meu primeiro problema? Insatisfação. Meu segundo problema? Endurecimento. Insatisfeito com tudo, com Deus, com o mundo, com a vida, e depois endurecido diante da palavra de Deus e dos seus sinais. Qual a solução para uma pessoa assim,
Vamos supor, só supondo, que seja você. Meu Deus, como eu resolvo isso? Só há uma provisão da parte de Deus para isso. Por favor, veja comigo o verso 25, e ele mostra em duas partes, que estão ligadas. Primeira parte, por aquele tempo, então veja que há uma sequência do assunto, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ele está dizendo, Senhor, meu Pai, Cristo falando, em tua soberania o Senhor ocultou, e também o quê? Revelou. O quê? Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser o quê? Revelar. A primeira coisa que você precisa para resolver esse problema de insatisfação e endurecimento é conhecer a Jesus. Pastor, como é que eu vou ter esse problema de insatisfação da minha alma e de endurecimento? Só se você conhecer a Jesus. Não é o médico mais famoso, não é o psicólogo mais famoso, não é o pastor mais midiático, não é a cidade mais bonita, não é o remédio mais forte, não é a viagem mais bonita, não é o emprego mais nobre que você possa atingir. Jesus. Você precisa conhecer a Jesus. Mas ninguém conhece Jesus sem que Ele se revele. Que coisa, não é? Cristo está dizendo o seguinte, a solução para a sua vida sou eu. Mas você só virá a mim se o Pai quiser. Abra sua Bíblia em João capítulo 6, por favor. João capítulo 6. Abriu? Verso 35. João 6, 35. Declarou depois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, plena satisfação. Está vendo? Ó, nunca mais terá fome, e nunca mais terá o quê? O que é isso? Plena satisfação. Aí ele prossegue, porém eu já vos disse, que embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, preste bem atenção nisso, esse virá a mim. Está vendo aí? E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei o quê? Fora. Aí ele prossegue, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu peca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A solução do seu problema é Jesus. Se você é uma pessoa insatisfeita, endurecida, não há outro que possa prover a solução para o seu problema a não ser Jesus Cristo. Você precisa crer em Jesus, senão você vai continuar o eterno insatisfeito e endurecido. Por isso que essa decisão é uma decisão que envolve duas verdades postas na Escritura: a ação soberana de Deus, de revelar o seu Filho a quem Ele deseja, como fez a Pedro. Quem diz o povo que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Graças te dou, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus.
soberania de Deus. Mas por outro lado, quando eu tomo consciência da minha condição, a partir desse diagnóstico, eu busco a Jesus, porque o próprio Espírito de Deus me move a isso. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Que bênção, que não depende de nós, porque a salvação pertence ao Senhor. Mas aí Cristo linka uma coisa com a outra. Porque quando essa pessoa vai a Cristo, é porque ela já está cansada de quê? De uma vida marcada pela insatisfação e pelo endurecimento. Como que é, ou como que deveria estar uma vida dessa pessoa, como esta pessoa? Como é que será que a vida dela estaria? Irmãos, arrasada. E eu estou me referindo aqui ao aspecto espiritual, totalmente degradada. Ela tentou por seus meios, não conseguiu. Ela foi para lá, foi para cá, subiu, desceu, comprou, vendeu, mudou, casou, descasou, fez tudo que queria na vida. E continuou sempre o quê? Insatisfeita e endurecida. Aí sabe quando ela chega em Jesus, como é que ela está? Cansada e o quê? Sobrecarregada. A vida sem Cristo cansa. Ouviram? A vida sem Jesus cansa. E aí, para essas pessoas, Cristo oferece a segunda coisa. Qual é? Olha o convite agora do rei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e o quê? Você está cansado? Está sobrecarregado? Cristo diz, vinde a mim. Cansado de quê? De viver insatisfeito, de ter um coração duro, de querer fazer a sua própria vontade. A vida sem Cristo cansa. Ela não se renova, ela se degrada. Aí Cristo diz, vem a mim. Por quê? O que Cristo pode fazer? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu farei o que com você? Olha a promessa, eu vos aliviarei. Alívio. Que bênção. Você imagina o que é uma pessoa viver debaixo de pecado e ter em Cristo a promessa de alívio. E ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, suave. Ele está falando de suavidade. Mansidão, suavidade, é suave. E humilde de coração. E você vai encontrar o quê? Descanso para a vossa o quê? Alma. Irmãos, sabe qual é o maior cansaço do ser humano? Não é físico, é da alma. Quando a pessoa decide tirar a própria vida, ela está cansada de quê? Do sofrimento da alma. Ela não tem mais força. Ela queria tanto um alívio. Mas ela só vai encontrar em Jesus. Se você vier a mim, você achará descanso para a sua alma. Conversava com uma pessoa uma vez e ela dizia, pastor, sabe aqueles salmos que a gente lê, que o salmista fala assim, que a alma está atribulada? Aí eu disse para ela assim, como o Salmo 88, abre a sua Bíblia aí no Salmo 88, por favor. É como o Salmo 88, ela disse,
É isso aí. Deixa só eu ler aqui um pouquinho do Salmo 88 para você entender o sentimento desta pessoa. Ele diz assim, ó, Salmo 88, verso 1. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Agora veja, olha, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Ele sente desamparo até de Deus. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos, me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo. Olha isso aqui, irmãos. Eu não vejo como sair. Esgotou-se. Cristo diz assim, olha, vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar dessas dores. Meus queridos, eu queria tanto que vocês ouvissem isso, com os ouvidos e com o coração, para o seu bem, para o seu bem. Não seja daqueles insatisfeitos, murmuradores, ingratos, diante de tantas bênçãos que Deus tem lhe dado, sobretudo a salvação em Jesus. Não seja daqueles endurecidos, que ouvem, sem jamais se arrepender. Sua vida sem Jesus, sem a ordenação dele, vai ser sempre uma vida cansada. E se você de fato quer alívio, vá a Jesus, porque ele lhe chama. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O rei conhece a sua natureza, e ele sabe como resolver o seu problema. A solução é a graça. Graça para você entender quem Jesus é e crer nele. E graça para viver na plena dependência de Jesus. O único que pode te dar alívio, descanso. Eu queria finalizar dizendo o seguinte: é possível que você, tendo ouvido essas coisas, diga, olha pastor, é tudo muito lindo, mas não é para mim. Eu estou bem. Eu peço que você considere isso. Eu espero profundamente que você esteja bem. Mas cuidado com o auto-engano. A falsa sensação de bem-estar. Eu quero que você veja o estado da sua alma. Louco. Hoje, se pedirem a tua alma, eu quero que você veja a sua alma. Eu não quero saber se você está forte, se você está fraco, se você tem dinheiro, se não tem dinheiro. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do estado da sua alma, meu filho. Como que está? Você está bem? Ouça o que Jesus está dizendo. Se arrependa. Vá até Ele. E você vai ter a solução para a sua alma aflita, exausta, cansada. Vá a Jesus. Vá hoje. Agora mesmo. Corra para Jesus.
A segunda coisa que eu queria dizer para você, Cristo falou nesse texto que a sabedoria é expressa por suas obras, não é? Ele disse isso, verso 19. Não foi a afirmação? A sabedoria é justificada por suas obras. Quais obras que eu falei? De arrependimento. Se é sábio, faça isso. O tolo não vai fazer. O tolo vai continuar o mesmo. Vai sair daqui do mesmo jeito, vai viver do mesmo jeito. Mas, por favor, não seja um tolo. Consulte o travesseiro. Volte para Deus, se arrependa, rápido. E dê provas, por meio de um genuíno arrependimento, que Jesus é seu Rei e seu Senhor, vivendo para a glória dEle. Quanto aos demais que aqui estão e que estão enquadrados dentro da soberania de Deus, daqueles que nunca vão conhecer Jesus, eu não sei quem são vocês. Graças a Deus que Ele não nos revelou, mas Ele disse que existem. Mas aí vai meu apelo para você, que ainda não tenha Jesus como seu Rei. Volte para Ele. Seja dos sábios. Não perca tempo. Porque talvez você esteja iludido com outras coisas e perdendo de vista o que é essencial, que é alívio por meio de Jesus, o Rei gracioso, que conhece a sua vida e tem a única provisão para te dar descanso. Então não saia daqui hoje sem considerar isso. Não vá embora achando que está tudo bem, estando tudo mal. Lembre-se, o Rei é conhecedor da nossa condição, mas Ele é também o provedor da única solução para a nossa vida. Que Ele abençoe você, Ele cuide de você, que Ele lhe dê a graça de conhecê-lo, para que você de fato tenha a experiência gloriosa de descansar em Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.